E como os reflexos da guerra, suas consequências, né, além das perdas humanas, o conflito custou quase 1 trilhão e 400 bilhões de dólares em perdas monetárias. Os 74 países que estavam envolvidos na guerra teve perdas de diferentes proporções, diferentes tamanhos, né, que ocasionou numa intensa queda na produção industrial. E é claro que o mundo não seria o mesmo depois do fim da Segunda Guerra Mundial. Por exemplo, a Europa não era mais a força política, econômica e cultural que teve durante séculos. As potências europeias, tanto as que venceram quanto as que perderam, não tinham condições de manter suas colônias da Ásia e da África. E esse enfraquecimento da Europa abriu espaço para o processo de descolonização, que foi a independência dessas colônias. A Alemanha teve seu território e sua capital, que é Berlim, dividida em zonas de influência dos países vencedores. E aí iniciava o processo de desnazificação do país ao destruir os símbolos ligados ao nazismo e Hitler. E como fim da guerra, né, a guerra terminou em 1945, deixando o saldo da Europa completamente destruído, um mundo horrorizado com aberturas de campos de concentração e duas superpotências aí que surgiu, que foi os Estados Unidos capitalista e a União Soviética, que era comunista. No mais, terminou assim. E para começar a entender um pouco da entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, é necessário saber que os Estados Unidos, né, os americanos, eles estavam lutando contra a Alemanha, a Itália e o Japão. E durante os 2 primeiros anos da Segunda Guerra Mundial, oficialmente os Estados Unidos eles mantiveram a neutralidade na guerra. Eles ajudavam indiretamente com suprimentos e materiais bélicos, ajudando o Reino Unido, a União Soviética e a China, e destacando aí a batalha que teve em 1943, que foi enviada uma grande quantidade de soldados norte-americanos para a África, mas especialmente para o Egito, onde eles venceram as tropas alemãs. E outra grande participação dos Estados Unidos aí foi na Segunda Guerra, que foi o desembarque na França, juntamente com os aliados. E aí eles venceram os alemães e a cidade de Paris voltou ao controle da França, que antes era dominada pelos alemães. E em 1945, os norte-americanos eles estreiam a primeira arma nuclear, a bomba atômica, bombardeando as cidades de Hiroshima e Nagasaki como vingança a Pearl Harbor, que foi um ataque que o Japão fez a uma base americana. E durante a guerra, mais de 16 milhões de americanos serviram às Forças Armadas dos Estados Unidos, com mais de 400 mil mortes em combate e mais de 670 mil feridos. As grandes potências do período da Segunda Guerra Mundial firmaram acordos para estabelecer as punições a serem aplicadas àqueles países que fossem derrotados na guerra. As discussões sobre esse assunto tiveram início antes mesmo do término do conflito. Aconteceu em 1945 a Conferência de Yalta. Nessa conferência ficou definido que a Alemanha seria fragmentada em zonas de ocupação. Na Declaração de Potsdam, o território alemão e Berlim seriam monitorados por 4 diferentes países em forma de zona de influência, sendo o desenvolvimento do conflito pode ser dividido em várias fases. A primeira, a vitória do eixo, foi quando os alemães invadiram a Polônia. O equilíbrio das forças caracterizou a Segunda Guerra Mundial. Essa etapa se iniciou em 1941 com a invasão da União Soviética pelos alemães. E aí teve vários conflitos e a vitória dos aliados se iniciou quando a Itália mudou de lado, se declarando contra a Alemanha. Brasil na guerra. Em 1942, navios brasileiros foram atacados por submarinos alemães, e por conta disso, o Brasil de fato entrou na guerra, se juntando à Inglaterra, União Soviética, Estados Unidos e França. Logo após, foi criada uma famosa expressão: a cobra vai fumar. Brasil enviou 25 mil soldados e capturou 20 mil, vencendo várias batalhas, sendo muito importante na guerra. Mussolini e Hitler chegaram ao poder defendendo o nazifascismo, e os alemães queriam revanche, então juntaram o eixo, Alemanha, Itália e Japão.
Em 1938, Hitler invadiu a Áustria e a Tchecoslováquia, mas a Liga das Nações não interviu. Somente depois, quando Hitler invadiu a Polônia, que aí sim a guerra começou.